Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui mais uma noite com o Evangelho do nosso grupo GEAFA, que é o Grupo em Ação Francisco de Assis, e eu sou uma das colaboradoras do GEAFA. Como sempre, nós dizemos a todos aqueles que precisam de algum tipo de auxílio, vibrações, nossos canais estão disponíveis para vocês escreverem, né? Fazendo essa solicitação. Nós temos aqui nesse canal do YouTube o Evangelho às segundas e quintas, e terças, quartas e sextas nós temos um momento intimista com Jesus. Ele é postado normalmente por volta do meio-dia, 1 hora da tarde, tá bom? Pois bem, nós temos trazido vários temas para que nós possamos aqui lançar um pouco de informação e propondo uma reflexão. Hoje eu trago o tema Intuição e Escolhas. Eu escolhi esse tema porque nós temos percebido que as pessoas andam com muita dificuldade de realizar suas escolhas verdadeiramente. Muitas pessoas nos relatam medo de fazer a escolha errada, acabam ficando praticamente paralisados perante a vida em muitas situações. E é lógico, né, nessa pandemia, nós estamos sendo convidados o tempo todo a efetuar escolhas, porque o governo se coloca de uma forma, a mídia traz informações, a área médica fala outra, e de repente nós somos bombardeados com tantas formas de olhar a situação que a gente acaba ficando paralisado sem saber realmente qual atitude nós devemos manter, né? Pois bem, então eu escolhi esse tema para que a gente fale um pouquinho na diferença que existe entre a intuição, né, e como a intuição pode nos levar a escolhas. Então, a intuição, no dicionário, é a faculdade ou ato de perceber, discernir ou pressentir coisas independentemente do raciocínio ou de análise, né? E eu acabei achando um texto muito interessante do Nick Sapi, num trabalho que ele escreveu sobre iluminação fractal. E esse texto foi traduzido e ele começa com uma frase do Shel Silverstein, que é assim: há uma voz dentro de você que sussurra o dia todo. Eu sinto que isso é certo para mim, eu sei que aquilo é errado. Nenhum professor, pregador, parente, amigo ou sábio poderá decidir. Para você descobrir o que é certo para você, tem apenas que ouvir a voz que fala dentro. Então, parece ser muito simples, né? Mas não é tão fácil assim. Vários inventores, pensadores, gênios já falaram sobre algo que os conduz, que os orienta, que os leva a buscar e ter ideias e fazer as grandes descobertas. E todos relatam esse estado como se fosse um sexto sentido, alguma coisa fala para eles o caminho que eles devem seguir. Mas isso não é tão simples assim, porque todos nós temos uma coisa chamada ego, né? E o ego, ele tem desejos, ele quer ter razão, ele nos leva a fazer escolhas sempre centrados apenas nele, né? A gente fala assim, parece que ele está meio desligado da gente, mas não é.
A gente lembra muito aqueles desenhos onde aparece um anjinho e um diabinho, né? Um fala uma coisa, outro fala outra. Na verdade, essas duas é, é, vozes que surgem, né? O meu ego e outra intuição. Agora, o ego, ele tem um papel fundamental para nós, seres humanos. Antes de mais nada, nós precisamos de todo o aprendizado egóico, né? É, olhar para mim, me ver, me respeitar, me amar, buscar os meus interesses, buscar a minha individualização, né? Então a gente precisa do ego. Ele é uma ferramenta extremamente necessária para o nosso processo de crescimento e de evolução. E aí, o que acontece? Quando a gente para e fica mais relaxado, nós entramos em contato com a nossa parte mais de essência. E aí a gente pode chamar de alma. E esse processo faz com que, com essa calma, os nossos pensamentos também não estejam agitados e a gente consegue sentir lá no fundo do coração essa voz da intuição. Então, a intuição, ela depende muito do nosso estado vibratório. Se nós estamos mais centrados, se nós estamos vibrando de uma forma mais tranquila, mais positiva, para que a gente possa estar em contato com essa intuição. E aí a gente tem essas duas falas. E aí como que a gente faz para saber quem é que está falando o quê? Né? Será que é quem fala mais alto na nossa cabeça? Então, a qualquer momento, se nós estamos dentro ou fora de um estado de relaxamento, nós temos uma variedade de pensamentos passando o tempo todo pela nossa mente. A maioria desses pensamentos não são realmente nossos, né? Muitas vezes, essa voz que a gente ouve tem muito a ver com aquilo que a gente já também comentou aqui, que é o inconsciente coletivo. A nossa consciência coletiva, né? Depende muito da frequência que nós estamos vibrando, né? Qual é a nossa energia naquele momento, da nossa mente, do nosso coração, porque a nossa mente e o nosso coração, eles funcionam como se fosse uma antena. Então eles vão captando, vão sintonizando tudo que passa por ali. Então, quanto menos relaxados nós estamos, mais a gente vai conectar, a gente vai, né, se ligar a essas vibrações que não são necessariamente nossas, mas estão ligadas a esse externo, a esse coletivo, né? Como a gente vai saber quando a gente está achando que nós precisamos decidir alguma coisa, que nós temos que escolher, se isso é intuição? Então, uma das primeiras coisas que a gente vai perceber é que a intuição, ela não pressiona. A intuição, ela não ameaça, ela não obriga você a fazer qualquer coisa, mesmo quando a gente não quer. Porque a intuição, ela é da alma. A alma, ela é atemporal. E então a voz da intuição, ela nunca vai dizer, você tem que fazer isso, porque senão vai acontecer tal coisa. A alma, ela está completamente confiante de que tudo que vai acontecer vai ser o momento perfeito que é para acontecer, né? E o ego, ele sabe disso, que ele tem um tempo limitado, né?
ele prospera, ele funciona enquanto ele trabalha com esse sentimento de medo. Então perceba, o ego ele vai sempre colocar esse medo de algo, e a alma não, porque para ela nós somos eternos, tá tudo certo, não tem nenhum problema, as coisas vão acontecer da maneira que tiver que acontecer, de forma tranquila, porque tudo isso, na verdade, é um aprendizado. Então, essa é uma outra dica interessante para saber quem é que está falando. Então, a gente, para perceber nesse exercício, para entender essas sensações, esse sentimento, isso é um processo de autoconhecimento. Quando a gente começa a trabalhar a ideia que vem para a gente entender que sensação é essa, que sentimentos estão brotando a partir dessa ideia, e só pelo tipo de sentimento, sensação, a gente já vai saber se é ego ou é alma. A alma nunca vai produzir nenhuma sensação ou sentimento que não sejam tranquilos, que não sejam confortáveis para a gente. Então, quando a gente fala da importância do autoconhecimento no Evangelho, né, em todos quase os assuntos que a gente aborda, é exatamente isso, o quanto a gente deve estar observando as sensações, porque isso nos leva a nos conhecer cada vez mais. A alma também, a intuição, ela está sempre ali pronta a nos orientar, mesmo quando a gente não percebe. Se não sabemos qual é a voz da intuição, não tem problema, a gente não corre nenhum risco de não ouvi-la, na verdade, né? Porque a nossa intuição, ela sempre nos orienta, e ela sempre, mesmo que a gente não esteja consciente, ela sempre traz coisas para fomentar essa orientação. Então, como ela parte da alma, ela vai estar sempre trazendo situações, pessoas, lugares, tudo para ajudar com que a nossa escolha possa ser a mais adequada. Então, vale lembrar que cada escolha que a gente faz e todos os resultados que você experimenta, ele tem uma função na jornada que nós estamos realizando, na nossa jornada evolutiva. Então, tanto os acontecimentos bons quanto ruins são lições valiosas. Então, qual a diferença se nós vamos passar por coisas boas ou ruins, se tudo nos leva a um crescimento? E se aquilo não é tão bom quanto a gente está achando, se ele está ali, ele foi necessário para a gente poder aprender. Então, quando a gente começa a ser capaz de seguir a nossa intuição, esse processo vai se tornando mais divertido, mais leve, porque mostra que há uma inteligência maior conduzindo o nosso processo. Nós não estamos fazendo essa escolha pura e simplesmente aqui, só nesse pedacinho, né? Existe um todo envolvendo a nossa escolha. Então, a gente precisa confiar mais. A outra coisa é assim, a intuição, ela é que nem um músculo. Quanto mais a gente exercita essa busca de ouvi-la, mais ela se fortalece. Então, para estar cada vez mais em sintonia com a nossa voz intuitiva, a gente deve realmente segui-la. Quanto mais nós seguimos, mais nós tomamos decisões que ela nos orienta de forma corajosa, né? O universo nos envia sinais cada vez mais fortes. A intuição de cada um funciona de uma forma diferente. Tem pessoas que sonham, tem pessoas que através de uma música ela tem intuição,
de uma palavra de uma pessoa amiga, ou seja, de várias formas você pode receber os dados dessa intuição. E aí, conforme eu vou exercitando e aprendendo, eu vou diferenciando a intuição do ego e o ego vai aprendendo também. Aí tem uma outra coisa, né? Quanto mais nós vamos dando crédito à nossa intuição, o ego vai percebendo que ele corre perigo. Gente. Porque o ego, o destino dele no nosso caminho evolutivo é desaparecer. Então, quanto mais a gente confia na intuição, mais o ego vai buscar formas para nos ludibriar. E muitas vezes ele toma aspectos parecidos com a intuição. Então eu digo assim, é, é, eu uso muito esse processo de intuição para perceber quando é o ego. E uma das coisas que eu percebi é assim, a primeira ideia que surge é a intuição. No mesmo segundo, quando eu já começo a analisar e pensar a respeito da ideia, o meu ego já está agindo. Ele já está querendo burlar o que a intuição me trouxe. Então a gente vai ficando mais esperto. Bom, a intuição também não tem uma receita mágica para fazer você não sofrer, na verdade. O ego muitas vezes ele fantasia que se nós seguirmos a intuição, nós seremos guiados por uma vida sem dor ou sofrimento para ele poder ficar na boa. No entanto, a alma, ela não está. O seguir a alma, a intuição, não quer dizer que você não vá passar por coisas difíceis, situações prejudiciais, né? Porque no fundo da intuição, o que importa é o aprendizado que você necessita. Então veja, se eu estou cuidando do meu estado de vibração, eu estou trabalhando meus pensamentos para serem positivos, eu estou cuidando para que o ego não determine o meu caminho. O que acontece? Mesmo quando as situações são adversas, elas não são tão complicadas assim, porque como a intuição me leva a esse aprendizado, eu vou enxergando o que é que eu preciso aprender. Então, quando a gente pensa na questão do porquê, né? Por que isso aconteceu? Por que eu estou passando por isso? Esse porquê, ele não está ligado à minha crença de que realmente eu estou aqui para evoluir. Se está acontecendo comigo, é porque eu preciso daquele aprendizado. Então, ao invés de eu ficar perguntando o porquê do aprendizado, eu tenho que trabalhar olhando para ele como o que é que eu tenho que aprender, o que é que eu. Porque essas coisas que estão acontecendo porque eu tenho essa necessidade de passar por aquilo, tá certo? Então a gente vai entendendo que as coisas não são nem ruins nem boas, depende de como eu olho para elas, né? Como eu vou trabalhar com elas. Então, muitas vezes, não está nos dizendo o que fazer, mas sim como ser a intuição. Então, esse é um outro equívoco sobre a intuição, que ela é uma fada madrinha, que a partir do momento que a gente seguir ela, nós não vamos passar por nada complicado, né?
Então, se você perceber que a sua voz está constantemente te dizendo para se mover a novos lugares, novas pessoas, novas situações, provavelmente isso é o ego. Porque ele está buscando que você não estacione num lugar para poder começar a enxergar aquilo que você precisa, né? Então aí o ego pode estar se disfarçando de intuição, porque nesse momento, quando você está tendo trocas de lugares, trocas de pessoas, muitas mudanças, etc., ele está tirando a paz, a tranquilidade da sua consciência, para que você não enxergue, né, a parte da intuição. Então, ao contrário da crença popular, estamos sempre onde nós precisamos estar. E quando é a hora de mudar, o próprio universo ele vai fazendo um processo, um jeito de levar você ao novo momento. Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, eu não aguento mais o meu trabalho. Nossa, as pessoas do meu trabalho são muito assim, muito assado, eu odeio, todo dia eu levanto muito ruim para sair, para ir para o trabalho. Quanto mais você fizer isso, né, mais difícil é sair de lá, porque é isso. Se você está lá com aquelas pessoas, é porque você precisa aprender algo. Então, ao invés de você ficar reclamando, tenta olhar o que é que você está precisando aprender, né? A mudança é sua. A hora que você aprender a lição, você muda as situações. E aí, a gente nesse momento, a gente tem que trabalhar com muita gratidão, a gente tem que fazer o processo da gratidão, né? Então, o que a gente percebe é assim, que o que a gente tem que ter na nossa mente não é o que, o porquê. Nós temos que começar a trabalhar o como, né? Principalmente nesse momento de mudança planetária. O como é muito importante. Nós já tivemos pensadores como Maquiavel, né? A gente tem lá o Príncipe, onde a tônica durante muitos anos foi se discutir, né, que os fins justificam os meios, e hoje nós estamos vivendo uma época onde nada justifica, né? O que você tem como objetivo final não adianta, ele não é justificado, porque o que interessa é o meio, é o processo, é a lição, né? São as relações, são as situações que interessam para que a gente possa realmente evoluir. Os meios, a ética e principalmente o bem maior é que são importantes. E é isso que a gente precisa fomentar hoje no mundo. Todo ser humano ele sabe o que é certo e errado. Muitas vezes as pessoas se deixam levar pelo ego, né? O imenso ego, buscando coisas para si, benefícios para si, mas a gente sabe, né? Isso tem até algumas filosofias já e estudos na cientologia, na dianética, que mostram bem isso. Quando a pessoa faz essa escolha, não adianta. Isso já é inerente ao ser humano. Ele vai ter que dar conta dessa energia. Então, se ele mentiu, ele mesmo vai fazer com que as coisas aconteçam de tal forma que em algum momento ele vai ter que falar a verdade. Isso para todas as situações. Então, nós estamos trabalhando para compreender os ensinamentos que Jesus colocou lá atrás, são 2020, né? 2020 anos, né? Que a gente está com esses conceitos de Jesus. Só agora, muitas coisas, nós estamos começando a
tocar, aprender, a tentar pôr em prática, né? Nós ainda estamos bem longe, mas a gente está no caminho. O que a gente precisa entender é o seguinte, que nós precisamos ter coerência, né? Não adianta a gente desejar algo se nós não somos coerentes com aqui e agora, nesse instante. Então é assim, não adianta eu querer ter paz na minha vida se as minhas atitudes são agressivas, violentas, não respeitosas com as pessoas. Então, eu não vou ter paz, né? Não dá para você colocar semente de laranja e colher maçã, né? Então, é, não tem jeito. A gente fala sobre intuição, sim, nós precisamos criar mecanismos de buscar mais essa calma para que a gente possa ouvir mais a voz interna que todos nós temos, tá? E isso precisa de vibrações boas, de positividade mental, de boas vibrações. E a gente se alimenta de tudo, gente. Desde a comida, da música que a gente ouve, do que a gente lê, dos filmes que a gente assiste, das pessoas que nós temos ao nosso redor e mantemos essas pessoas. Então, a gente tem que olhar essas pessoas que estão ao nosso redor, elas estão pedindo para que eu olhe o que em mim, o que eu preciso dentro de mim. Se elas estão do meu lado, algo eu tenho que aprender, não é? Então é isso, nós precisamos realmente tomar pé e sermos coerentes. Então a gente tem que buscar a coerência nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, ouvindo a intuição e trabalhando esse autoconhecimento, prestando atenção nas sensações, nos sentimentos e principalmente nessa conversa que nós processamos na nossa cabeça. Vamos observando que tipo de padrão de pensamento nós estamos realizando. Quais são as conversas que nós fazemos dentro da nossa mente. E aí a gente vai tomando atitudes, tá bom? Espero que vocês reflitam bastante sobre essas colocações que eu fiz hoje e convido a todos para as 9 horas da noite sentar uns minutinhos, uns 5 minutinhos, uma música gostosa e vibrar amor, vibrar paz, beleza, uma sociedade melhor, um governo maravilhoso. Vamos vibrar por todas as pessoas e pelo nosso planeta, tá bom? Então fiquem bem e boa semana. Grande beijo para todos.